Oi, gente! E agora chegou o momento mais esperado por mim, a BNCC, né? Antes de começar a falar o que é BNCC e não sei o que, a gente vai começar essa aula aqui diferente. Por que diferente? Porque eu preciso, professores, explicar para vocês o que é que vocês vão estudar, tá? Da BNCC, tá certo? Tem muita gente que diz assim, professora, a BNCC é muito grande, 600 páginas o arquivo em PDF. Como é que eu vou estudar 600 páginas para o concurso se ainda tem um bocado de coisa? Calma! No final das contas, quer que eu seja bem sincera com vocês, vocês não vão estudar nem 30 páginas. Como assim? Verdade, vou explicar por quê. Vê só. No edital, tá? No edital para professor, aliás, né? Todos os editais, eles trazem aí duas partes. A parte de conhecimentos gerais, que é comum para todos os cargos, né? E a parte de conhecimento específico, que aí no caso da gente que é professor, a nossa parte de conhecimento específico, ela sempre condiz com a nossa formação e com a área também que a gente vai prestar concurso. Pois bem, eu preciso agora, nesse momento, orientar vocês o que estudar sobre BNCC, aliás, da BNCC. Será que tem que ser tudo aquilo, toda aquela parte da introdução, estrutura, a parte de cada etapa da educação básica, todas aquelas habilidades, todas aquelas competências, tanto as gerais como as específicas? É muita coisa, né, não? Quando a gente fala assim, né, esse todo aí que eu falei para vocês, aí sim, nós temos a soma das 600 páginas, mas não é isso. Voltando à história, porque tinha uma coisa aqui me filmando, eu fiquei nervosa. Mentira. Ó, meu chefe me filmando aqui, gente. Vamos lá, vamos conversar direitinho, tá? Como eu estava dizendo, todos os editais, todos, trazem conhecimentos gerais e específicos. Mas se a gente for analisar de verdade o nosso edital para professor, normalmente, professores, o que é que tem nessa área de conhecimentos gerais, né? Língua portuguesa, né? E a gente tem também legislação educacional, conhecimentos pedagógicos, e aí língua portuguesa eu não vou falar, né? Que não é minha área. Mas aí, quando a gente chega em conhecimentos pedagógicos ou legislação educacional, escuta o que tia está dizendo. Na parte geral, aí tem lá, BNCC. Só isso, BNCC. Aí o candidato endoida, né? Eita, estudar o quê? Amores, caiu na parte geral. Se BNCC está na parte geral do teu edital, é claro que o que você vai estudar é algo que é geral para todo mundo. Não tem pergunta tendenciosa nessa parte geral. Quando eu digo tendenciosa, é só de história, ou só de língua portuguesa, ou só de matemática, ou só de inglês, não. Por quê? Porque caiu na parte geral, que vai ser comum para quem vai fazer concurso para professor de matemática, concurso para professor de educação física, história, geografia, inglês, português, sociologia, enfim, comum para todos. Então, é claro que nessa parte eu não vou encontrar uma pergunta que vá dirigir ali os meus estudos para uma parte específica da BNCC, não é. Aí, nessa parte geral, eu tenho perguntas sobre dois tópicos da BNCC, que são quais? Introdução e estrutura. Eu vou mostrar direitinho a vocês, se acalmem, tá? Deixa eu conversar ainda, já que eu falei agora da parte geral, né? Que, de fato, as perguntas, quando a BNCC cai na parte geral, tá? São perguntas comuns, tá? E você vai encontrar essas respostas em que lugar? Você tem que estudar o quê? Dois tópicos, introdução e estrutura, que é o que a gente vai fazer hoje, tá certo? Mas aí, por outro lado, você encontra a BNCC também na parte dos conhecimentos específicos. Vamos lá.
Eu conheço um professor massa de história, né? Que, assim, por acaso ele está aqui próximo. E aí, lá na parte específica do edital dele, apareceu o BNCC. Assim como também apareceu na parte geral. Então, na parte geral, esse professor ele já estudou a introdução deste documento e a estrutura desse documento. E aí, na parte específica, o edital vai te direcionar. Ele vai te dizer se é a BNCC lá do ensino médio, né, na parte do ensino médio. Ele vai te dizer se é a BNCC, a parte de história, por exemplo, né, já que eu estou usando esse exemplo aqui. Se é a parte de história dos anos do ensino fundamental, entende? Então, quando ela cai nessa parte específica, o edital ele te direciona, tá? É importante dizer também, professores, que, um exemplo, vamos lá. Digamos que o edital desse meu amigo caiu BNCC, né, a parte lá de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, né, que é do ensino médio. Por que eu estou falando que ele é de História e por que eu estou citando Ciências Humanas e Sociais Aplicadas? Porque daqui a pouco a gente vai estudar que no ensino médio a BNCC, ela não dividiu os componentes curriculares, ela deu um tratamento por área. Não é uma forma de negar a existência dessas áreas, mas para trabalhar de forma o quê? Mais integrada, entende? Então, no edital do meu amigo, lá de ensino médio, né, que ele vai fazer para professor de história, aí apareceu lá, BNCC ensino médio, por exemplo, competências e habilidades de ciências humanas e sociais aplicadas. Perceba, o próprio edital já direcionou o meu amigo para os estudos dele, tá certo? E aí, da mesma forma, o edital também poderia cobrar, assim, BNCC de História para o ensino fundamental. Então, ela também te direciona. O que eu quero te dizer é que a cada, digamos que a abertura de etapa na BNCC, ela traz uma pequena introdução, tá? De, por exemplo, o que é ou quem é o ensino fundamental no contexto da BNCC, quem é ou o que é o ensino médio no contexto da BNCC, né? Da mesma forma com a educação infantil. Então, eu também sugiro para que vocês leiam esse texto aí de abertura, porque é muito interessante, claro, né? Sempre voltada aí à tua área de formação. Então, no final das contas, vocês devem ter percebido que um documento de 600 páginas vocês acabam estudando pouquinho. Não pouco no sentido da intensidade, né? Mas poucas páginas, né? E não tudo aquilo, tá certo? Até porque seria humanamente impossível, né? Por exemplo, você, meu amigo aqui de História, ele vai estudar BNCC de Ciências, por exemplo, do ensino fundamental para quê? Não tem lógica, gente. E tem muita gente que faz isso e faz errado estudando para concurso, tá? Então, antes de qualquer coisa, localiza. A BNCC se encontra em qual lugar aí do teu edital, né? Para que você saiba exatamente o que estudar, tá certo? E aí, por exemplo, digamos que numa situação hipotética, o teu edital cobre a BNCC na parte geral, né? Colocou só assim, ó, Base Nacional Comum Curricular. E não cobre na tua área específica. Não tenha nada que faça menção à BNCC na tua área específica. Só tem na parte geral. Aí o meu amigo de História, será que se o edital aparecer desse jeito, só com BNCC na parte de conteúdos comuns a todos os cargos e não aparecer na parte específica dele, será que o meu amigo de História vai esperar uma pergunta sobre, por exemplo, História aí do ensino fundamental na BNCC? Não, minha gente. Por quê? Porque isso é algo específico da tua área de formação. Então, se não cobra na parte específica, esse tipo de pergunta não vai cair, mas é claro, né? Isso aí é bem raro, né?
O que normalmente, tá, professores? O que normalmente a gente percebe no concurso é a BNCC sendo cobrada tanto na parte geral quanto na parte específica. Eu falei aqui, utilizei aí esse exemplo de história, né? E vocês que são das demais licenciaturas, tomem para vocês também, claro que adequado a cada caso. Mas aí tem uma situação bem particular, que é a situação dos professores, né? Que são aí, que vão fazer concurso, né, para professor dos anos iniciais do ensino fundamental. O que esperar? O que esperar nesses editais? O que é que a gente vai estudar, professora? Vamos lá. Ó, mais uma vez, se cair na parte geral, como eu falei há pouco, é aquilo, tá? Introdução e estrutura. Mas se cair na tua parte específica, o teu edital, ele já te direciona. Normalmente, ele vai cobrar de você aquela parte mais específica da BNCC de educação infantil, tá certo? Ou então, por outro lado, a BNCC ali nos anos iniciais do ensino fundamental, tá? É importante que vocês também, nessa situação, façam aquela leitura, né, da introdução que o documento faz em cada etapa de ensino. Não vacilem. Eu vou mostrar para vocês agora, tá? O como estudar, certo? Eu gosto muito, Elaine, eu gosto muito de utilizar o próprio site da BNCC, tá? Eu não gosto daquele arquivo em PDF, não é um arquivo pesado, 600 páginas, e a gente, muitas vezes, professores, perde muito tempo rolando ali para procurar o que de fato a gente tem que estudar. Às vezes até tem alguma coisa que passa batido. Eu prefiro o site, porque lá, como eu vou mostrar a vocês, tem um link, né, de BNCC para navegação. Então, tu já vai ali direto, tu já clica na etapa, tem um sumário maravilhoso, que eu sou apaixonada por ele, que fica lá no cantinho direito superior. Então, você clica ali naquele sumário e já vai para o ponto que o teu edital cobra. Mas eu vou deixar de falar e vou mostrar, né? Vamos lá. Agora tenham calma aí que eu sou meio analfabete, né? E vou aqui tentar. Se não der certo, a gente tenta de novo. Vamos lá, brincadeira. Eu tenho aqui uma assessoria, né? Se eu não conseguir, aí eu chamo o meu assessor. Vamos lá. Ó, foi, viu? Desenrolada. Ó, gente, de boa aqui, ó. Como é que eu acho esse site? Vou lá direto, Mac, não sei o que, gente. A forma mais rápida e fácil. Vai lá para o Google e coloca BNCC, tá? Quando você colocar BNCC, o primeiro site que vai mostrar como opção é o próprio site da base, que é esse que vocês estão vendo aí, tá? Então, ó, vê aqui comigo o que é que vocês têm que fazer. Sabe aquela expressão que a gente usava na infância e na adolescência, que cada mergulho é um flash? Pronto, é aqui nesse site. Cada piscada é uma questão. Todo canto aqui é um campo minado para questões, tá? Vamos lá comigo. Essa parte aqui, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, eu só estou mostrando a vocês aquele guia, né? Estou parecendo a moça do GPS do Google. Vamos lá, ó. Aqui eu tenho a explicação, o que é a BNCC, é importante que vocês vejam, tá? Por quê? Porque isso aqui faz parte daquelas perguntas da parte geral do edital, tá certo? Aí aqui, ó, vem explicando direitinho, tá? Aí eu quero que vocês vejam aqui todo o site, né? E aqui a gente chegou na parte que eu tinha dito para vocês. BNCC para navegação, BNCC em PDF, BNCC em planilha. Qual é a que eu gosto? Essa daqui. BNCC para navegação. Vamos lá que eu preciso compartilhar a outra tela com vocês. Calma aí. Se deu certo da primeira vez, dá da segunda também. Vamos lá. Guia. Pronto, maravilha. Ó, que coisa linda.
Gente, é muito fácil isso aqui. Isso aqui é o sumário, tá? Que eu disse a vocês que eu gosto. Vê como ajuda. Eu abro esse sumário, eu tenho todos os tópicos da BNCC. Logo, eu não preciso ficar rolando aquelas páginas do PDF, tá certo? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Todos os tópicos. Aí vamos aqui aplicar o que eu tinha falado quase agora, né? O que eu falei quase agora para vocês. Se o teu edital vem lá na parte geral, BNCC, oh meu Deus, quem poderá me defender? O que é que eu tenho que estudar? Isso aqui, olha para a tela. Esses dois tópicos aqui, professores, introdução e estrutura. Por que introdução e estrutura? Porque são tópicos gerais, todos devem saber. Não há aqui nenhuma pergunta específica ou nenhuma informação específica para cada área, tipo, eu vou encontrar aqui nessa parte uma questão específica sobre história no ensino fundamental, tá? Não vou. Aqui é comum para todo mundo. É a apresentação do documento, o que é, o que não é, que também é importante, tá? Qual é a sua função, a que é que se destina, como é que é organizada. É isso que a gente encontra nos dois tópicos. Vê como é fácil. Olha para cá. Eu clico em introdução, tá? Quando vocês forem clicar na casa de vocês, esse site ele tem esse problema assim. Aí vocês clicam, eu fico esperando, não aparece. Vocês deem lá um F5 para atualizar, tá? Isso acontece com todo mundo. Então, aí a gente tem a apresentação, né? Que a gente vai estudar daqui a pouco. Ó, eu tenho a apresentação da base, as 10 competências gerais, né? Eu tenho os marcos legais que embasam a BNCC, que é extremamente importante, os fundamentos pedagógicos, né? O pacto interfederativo e a implementação da BNCC. E aí, ó, parece mentira, não é? Mas já acabou. Essa é a parte da introdução. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo, porque agora eu tenho que mostrar a outra parte, tá? E aí sempre tem que voltar aqui para a gente buscar o... Vamos lá, início de novo. Aliás, gente, deixa eu só já deixar aqui no pontinho que eu quero, porque eu já compartilho de uma vez com vocês. Meu assessor deve estar aflito, pensando, ela não está conseguindo, mas eu tô. Pronto, foi. Tá? A gente conheceu, né, a parte aí de introdução da BNCC, que vocês viram que é bem pequenininha. Aí agora, a outra parte que cai também no edital de vocês, que é estrutura. Lembrando, o edital não tem que trazer para vocês esse detalhe, estrutura, introdução, não. Como é que eu vou saber, professora? De onde esse conteúdo é cobrado, tá? Aí, daquela forma que eu expliquei a vocês. Aí, olha a parte da estrutura, que massa. Ó, eu tenho essa visão geral, né? Que é o que a gente vai ver em aula. Tá? Eu tenho essa visão geral da BNCC. Eu nem vou explicar agora, porque eu vou explicar daqui a pouco. E aí, tem uma parte extremamente importante que eu quero que vocês prestem atenção. Quando a gente tem essa visão geral da estrutura da BNCC, aparece aqui 3 tópicos com educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E aí tem muita gente que não acessa para estudar porque acha que é a parte da BNCC que já começa a ser específica, ou seja, que já começa a tratar das diferentes etapas, das áreas, né, dos componentes curriculares. Não é. Esses 3 tópicos que vocês estão vendo em tela é uma breve apresentação de cada etapa. Logo, esses 3 tópicos fazem parte daquele tópico maior, que é estrutura,
e, consequentemente, você aí de casa, mesmo que você vá fazer um concurso aqui, né, como eu usei o exemplo do meu amigo, para professor, por exemplo, de história, do ensino médio, ainda assim, meu amor, você vai ter que clicar nesses 3 tópicos aqui. Por quê? Faz parte da estrutura, é uma visão geral. Aí você vai dizer, gente, professor, eu tenho que saber, por exemplo, quantos campos de experiência? Claro que tem. Você só não vai se aprofundar nas etapas aqui, por exemplo, da educação infantil. Não, você não vai se aprofundar. Mas se é estrutura, você tem que saber a visão geral aí de cada uma, tá? Então, esses tópicos aqui são diferentes daqueles que eu mostrei ainda agora. Então, ó, deixa eu clicar. Aí você vai ver uma visãozinha geral do que tem na educação infantil, ó, e acabou-se. Aí daqui a pouco, ó, fundamental, vamos lá. Uma visão também, ó, geral do que é que a gente tem, tá? E aqui ensino médio, do mesmo jeito, tá? Então, independente, da mesma forma, para quem vai fazer, por exemplo, para professor dos anos iniciais, ou então da educação infantil. Professor, eu tenho que ver essa parte aqui também, tem, que faz parte do tópico estrutura. Então, todo mundo tem que estudar, beleza? Agora, eu vou apresentar para vocês aqui o senhor sumário, tá? Que você, ó, já vai certinho no tópico que você quer, não tem como se perder. A gente olha assim, até parece que é muito grande, né? Mas a gente acabou de ver o da educação infantil e não era tão grande assim, tá certo? Então, ó, aqui eu já tenho a parte mais específica, né? Deixa eu abrir de novo. Eu passei da introdução, passei da estrutura, aí aqui o sumário já vai me direcionar para a parte mais específica. A minha etapa aí da educação, eu vou fazer planos iniciais e o meu edital na parte específica cobrou BNCC da educação infantil. Então eu chego aqui e vou me embora, vou lá estudar. Aí é claro que você já entra na parte mais específica, tá certo? Aqui embaixo eu tenho, ó, a etapa do ensino fundamental. Aquilo que eu disse a vocês, professores, um texto introdutório que a BNCC faz, ó, em cada etapa, é esse daqui, tá? A gente tem aí questões também de concurso, tá? Se concentrando nesses textos introdutórios. Da mesma forma, professores, quando eu chego aqui na última etapa, que é a etapa do ensino médio, aí eu tenho de novo, né? O ensino médio no contexto da educação básica, a BNCC do ensino médio, né? Currículos, BNCC itinerários, ou seja, tudo isso aí é aquela parte introdutória que eu disse. Então, vocês têm que ver também, é claro, né? Essa parte aqui já é específica. Essa daqui, que eu ainda estou com ela aberta, que é meio amarelo, meio laranja, que é geral, tá? Então agora vocês já sabem o que é que precisam estudar aí de cada área, tá? Eu queria dizer a vocês que questões sobre BNCC nas provas de concurso também são bem constantes, tá, minha gente? E aí, estudem. Claro, a gente vai estudar aqui, a gente vai começar a estudar a parte que é comum para todo mundo, né? Que é a parte introdutória e a parte aí de estrutura. E aí, a parte específica é com vocês. Por quê? Porque eu não tenho formação em português, nem em letras, nem em história, nem em geografia, nem em ciências biológicas, educação física, matemática não é minha área. Então, eu não tenho propriedade para chegar para você e dizer que tal habilidade de educação física será trabalhada no ensino fundamental, porque é de tua área. Então, faça a leitura. Faça a leitura e façam também questões, tá? Tanto da área geral, que a gente vai fazer aqui, quanto da área específica de vocês. Se vocês pararem para procurar questões da área específica de vocês, vocês vão perceber o quanto tem e o quanto cai, tá?
Eu não estou aqui pedindo para que vocês decorem cada código alfanumérico daquele, porque isso é loucura. O que a gente vai estudar aqui, né, no que diz respeito a esses códigos alfanuméricos, é a lógica de formação de cada um, tá? Mas vocês precisam mastigar bem direitinho a parte específica, tá certo? Por exemplo, o meu amigo de história, ele vai chegar lá naquela parte do ensino médio, né? A área de ciências humanas e sociais aplicadas, né? Ele vai perceber que não há uma divisão entre história, geografia, sociologia, filosofia. A BNCC não trouxe, mas ainda assim o meu amigo vai estudar aquelas competências específicas, né, para as ciências humanas e sociais aplicadas, por exemplo, lá para o ensino médio. Ele precisa ver, ele precisa ali entender quem é, tá? O que representa essas ciências humanas e sociais aplicadas para o ensino médio. Já que eu estou falando tanto nele, né? Vamos lá. Deixa eu só mostrar aqui para vocês uma situação. Área de ciências humanas e sociais aplicadas, né? Lembra que quando a gente clica não vai, tá? Então a gente insiste, dá um F5 e vê só. É claro, tá, professores, que depois eu vou mostrar a vocês como é que se organiza do ensino médio. Eu só tô dando esse panorama geral. Lembra do meu amigo, né? Que é que ele vai estudar. Então, ó, área de ciências humanas e sociais aplicadas. A BNCC, antes de apresentar a vocês as competências específicas, isso eu estou falando no exemplo do ensino médio, ela traz essa visão geral, tá? Daquela área nesse contexto da BNCC. E aí ela vai apresentar, né? Trazer aqui, ó, a apresentação e tal, explicar direitinho. Tem que ler, tá certo? Aí depois que ela apresenta isso, ela vai trazer as competências específicas, né? Dessa área, que é de ciências humanas e sociais aplicadas para o ensino médio. E se a gente fosse aqui prosseguir com os estudos, a gente também ia encontrar abaixo de cada competência específica dessa as habilidades que são relacionadas, tá certo? Então é isso, professores, que vocês têm que estudar, tá? Quem é de pedagogia, quando eu falo pedagogia, é quem vai fazer, né, o concurso para anos iniciais, para educação infantil, foca na parte geral, como todo mundo tem que focar, tá certo? E olha lá a educação infantil e olha também o ensino fundamental, porém da parte o quê? Dos anos iniciais. E você, professor e professora, que tem suas formações aí específicas, tá? Focar em quê? Introdução e estrutura, como todo mundo, tá? E depois seguir para a sua área, como eu mostrei aqui. Isso tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. É só observar o que é que esse edital tem. E se você, parabéns, está estudando antes da saída do edital, parabéns de novo. Vai fazer o quê? Introdução, estrutura e correr para a sua área específica, né? A introdução e o que o documento traz sobre esse trabalho que será desenvolvido. Tá bem, minha gente? Eu espero que vocês tenham entendido. De fato, esse momento inicial da gente é um guia do que vocês estudarem, porque o que é que vocês devem estudar, porque tem muita gente ainda com dúvidas. Aí, a partir do próximo bloco, a gente vai conhecer essa BNCC, tá certo? Essa introdução, essa estrutura, o que é esse documento e quais são os seus objetivos. Espero por vocês.